Esse aqui é o Nissan Ariya, um SUV elétrico global que não está à venda no Brasil. Mas mesmo assim, a gente testou ele e vai trazer para você todos os dados de consumo, desempenho e falar um pouco mais sobre os motivos da marca ter cedido esse carro aqui para testes. Vem comigo! Na verdade, a Nissan trouxe algumas unidades do Ariya aqui para o Brasil apenas para testes e avaliação. E é interessante porque esse carro nunca foi vendido aqui, embora ele já tenha sido cogitado várias vezes para o nosso mercado, mas nunca bateu com a estratégia da Nissan. E isso fica ainda mais interessante quando a gente olha para o nosso mercado, o quanto o mercado de elétricos está evoluindo com várias opções de SUVs elétricos de outras marcas. E meio que a Nissan deixou passar esse momento com um produto aqui que parece bem interessante, mas aí ela errou no timing, acabou não trazendo. Mas a gente vai explicar isso em detalhes e agora vamos falar um pouco do desenho, do conceito dele, somente do design, que é bem interessante. Falando do projeto, do design, o Nissan Ariya foi lançado em 2020, foi apresentado pela primeira vez em 2020, dentro de uma fase de mudanças da Nissan, Renault-Nissan, né, muito forte ali na parceria, e esse carro já apresentava um olhar para frente, para o que viria dos próximos carros elétricos da marca. Falando especificamente do design, ele abusa aqui das linhas horizontais, muitos ângulos, você vê que o farol é bem estreito, tem um recorte bem interessante aqui na vertical, aqui em diagonal, né, das luzes auxiliares do farol principal, enquanto que na lateral, esse mesmo tema acompanha aqui a linha de cintura do vidro, né, uma linha ascendente, bem dinâmico mesmo, interessante, e as rodas com desenho aerodinâmico para facilitar aí a eficiência como um todo. Aqui na traseira é o mesmo tema, só que o destaque é a lanterna, né, interligada aqui com uma faixa de luz e o nome bem destacado da Nissan no centro. De resto, para-choque de linhas horizontais bem marcadas, com alguns detalhes aqui embaixo, mas um desenho mais simples do que a gente vê lá na parte frontal. E o interior reflete essa modernidade que a gente viu do lado de fora. Interessante, né? Um carro que foi lançado lá em 2020, ele foi apresentado em 2020 pela primeira vez, mas ele é atemporal. Você vê muitos elementos aqui que ainda hoje parecem modernos, são bem interessantes. O painel abusa do design em linhas horizontais, né? Então ele é quase minimalista. Ele tem aqui as entradas de ar embutidas, tem uma faixa ampla aqui, você vê que ele não tem muitos botões à mostra, né? Ele é bem limpo, bem clean. Detalhe aqui para as duas telas e o sistema de multimídia. A única questão é que o cluster aqui, ele já não tem aquela resolução que a gente vê nos carros mais atuais, aquele grafismo mais evoluído. Mas ainda assim é bem interessante. Destaque aqui para os comandos do ar-condicionado. As principais funções aqui de temperatura ficam embutidos aqui, logo abaixo das saídas de ar. E um item bem interessante, esse console. Então ele tem um botão aqui, né? Ele tem um mecanismo aqui que você pode movimentar para frente ou para trás, de acordo com a comodidade. Porta-copos, ele é bem versátil. E ele tem aqui os comandos dos modos de condução e a função One Pedal. Outro destaque aqui no interior desse carro é o design dele, como eu disse, minimalista, mais clean, né? E um amplo espaço aqui embaixo na frente do console. A gente tem visto bastante isso nos carros mais modernos, nos modelos premium. Isso também mostra a modernidade desse projeto, né? De resto, para falar de acabamento de portas, por exemplo, você tem 3 níveis aqui de materiais, de alta qualidade, sistema de som premium. Então, quer dizer, é um interior realmente que se aproxima muito de um carro premium. Ele está muito mais para um carro premium do que para um carro de marca generalista. É um dos destaques desse projeto aqui, que foi tão bem elaborado. E aqui na parte traseira, bastante espaço, né? Ele tem 2,77 m de entre-eixos. É um número bom. Pode ser um número até quase comum já hoje em dia para os SUVs dessa categoria. Mas em 2020, quando surgiu esse projeto, ele era muito, muito amplo. Ele estava bem acima da média, né? Isso se reflete numa boa habitabilidade para quem vai aqui atrás. Tem um assoalho plano também, é uma vantagem, né? Muito comum aí nos elétricos. Apoio de braço, comandos aqui, ó, para o aquecimento dos bancos traseiros e entradas USB-C. E um detalhe interessante, né? Falei de plataforma, espaço aqui atrás. O Nissan Ariya compartilha a mesma plataforma do Renault Megane E-Tech, né? Naquela época da parceria Renault-Nissan. É interessante ver a versatilidade desse projeto, e só que ele foi aproveitado aqui de uma forma mais refinada, vamos dizer assim, né? Um veículo maior, com mais potência,
tração integral, tudo mais. Mas diz muito sobre a qualidade do projeto pelo tempo, né? Se passaram em mais de 5 anos, ele permanece um modelo atual, mostrando aí o quanto é atemporal. E aqui o conjunto elétrico do Nissan Ariya. São 2 motores, um em cada eixo. É o sistema de tração integral que a Nissan chama de e-Force. Então, nesse carro aqui, entrega 394 cavalos e mais de 60 kg de torque, que garante um desempenho bem interessante. No nosso teste, por exemplo, ele acelerou de 0 a 100 em 5,5 segundos. Número bem interessante aí para a proposta de SUV elétrico familiar. E como eu já tinha falado, a gente está testando essa versão que é a de topo. É a Platinum Plus com sistema de tração integral e-Force da Nissan, né? Então, são 2 motores elétricos com 394 cavalos de potência e mais de 60 kg de torque. É bastante coisa. Um detalhe interessante é que esse carro não é uma proposta assim esportiva. Ele entrega potência de forma linear, progressiva. Então, torna bem agradável, bem gostoso de dirigir. Você tem bastante reserva de força, mas ele não anda descontrolado. Então, é um carro de alta potência que dá para fazer um uso normal. Isso é bem interessante. Outro destaque é a facilidade de condução, né? Ele tem 3 modos de condução, tem modo Eco, modo Sport e o modo regular. E além disso, um detalhe que os carros elétricos da Nissan têm, ele tem também, né? É o e-Pedal, né? A função One Pedal, melhor dizendo, para você dirigir sem precisar usar o pedal do freio. Outro ponto positivo do Nissan Ariya é o acerto dele de suspensão. Ele tem uma dinâmica muito boa. Claro, ele tem uma potência de quase 400 cavalos, ele não tem aquele acerto de carro esportivo, mais duro. Mas ele é um carro bem confortável, então está dentro da proposta, dentro do que se espera para um SUV elétrico desse porte, algo ali mais familiar. E uma suspensão muito bem calibrada aqui para o nosso uso. Estou andando aqui por ruas de asfalto bastante irregular e ele filtra muito bem. E o que é mais interessante é que esse carro não recebeu nenhum ajuste aqui para o nosso mercado. É uma versão americana, né? Ele saiu de linha lá nos Estados Unidos, então foram cedidas algumas unidades aqui para o Brasil para rodar. Então esse carro não tem nenhum acerto, nenhum ajuste assim em termos de tropicalização, nada disso. E mesmo assim ele se comporta muito bem, tamanha a qualidade desse projeto. Isso é muito bom. Além do conforto de rodagem e da suspensão bem calibrada, ele também tem um isolamento acústico que é digno de carro premium. Já tinha falado do acabamento, do interior, que tem um nível mais acima, mas o isolamento acústico também é impressionante. E lembrando, ele tem vidros duplos, isso também contribui para esse resultado. E agora falando de desempenho, para fechar, em nossos testes, ele fez de 0 a 100 em 5,5. Número ainda um pouquinho melhor que os números oficiais, que divulgam aí 5,7, 5,8, e é bem condizente com a impressão que a gente tem dirigindo aqui. O carro é bem ágil e sem aquela impressão de carro descontrolado ou carro esportivo, que requer ali mais habilidade ali no controle. Além disso, ele tem velocidade máxima limitada em 200 km por hora. Também condizente com a potência e o torque que esse carro tem. A maioria dos elétricos nessa faixa, eles geralmente chegam ali a 180 por hora, alguns 175. Aqui a Nissan optou por deixar a 200 km por hora a velocidade máxima. O Nissan Ariya tem uma bateria de 87 kWh de capacidade. Nos nossos testes, ele atingiu 418 km de autonomia média, considerando a rodagem que a gente fez mista, estrada e cidade. Rodando só na cidade, ele chega a 444 km com uma carga. É um número bem condizente aí com o tamanho da bateria e com o nível de potência que o carro oferece. Está bem situado. No fim das contas, o Nissan Ariya mostra um projeto bem maduro e nos dá uma ótima ideia do que vem por aí em termos de novidades da Nissan. Inclusive, o que esperar do próximo Nissan Leaf, que já foi lançado lá fora e em algum momento deve chegar por aqui também. Com esse conjunto, o Nissan Ariya chegaria ao Brasil como um SUV elétrico completo, com boa autonomia, um pacote decente de equipamentos e uma tecnologia que, apesar de ter sido lançada lá em 2021, ainda permanece atual em muitos aspectos. O problema é que o mercado mudou bastante, ficou muito mais competitivo e a Nissan meio que perdeu esse bonde. Ela demorou muito entre as suas decisões de lançar ou não esse carro aqui e caso ele viesse, realmente, ele ficaria muito caro para os padrões do mercado
com uma proposta quase premium, mas ainda não atingindo ali as marcas alemãs e ao mesmo tempo muito mais caro do que um SUV elétrico de marca convencional. Talvez essa dificuldade tenha impactado tanto a Nissan em não lançar esse carro aqui. Na prática, o Nissan Ariya ficou fora do mercado no momento em que os elétricos estão acelerando aqui no Brasil. E olhando lá fora, nos mercados onde ele ainda é vendido, por exemplo, Europa, ele ganhou uma reestilização no Japão, por exemplo, embora tenha acabado de sair de linha nos Estados Unidos. Mas, a gente olhando para todo esse contexto e o progresso desse carro, fica claro que a Nissan não tem um problema de produto, e sim de posicionamento e estratégia. Mas afinal, por que a gente está testando esse carro? Por que ele está aqui? A Nissan trabalha em várias frentes aí, né, para evoluir e tentar recuperar um espaço dentro do segmento de elétricos. Esse carro, a princípio, o Ariya ele vem só para testes de rodagem, infraestrutura. Esse modelo realmente não tem planos de ser lançado aqui, mas a Nissan já está olhando para outras frentes. Por exemplo, a gente pode esperar alguma coisa em relação à nova geração do Nissan Leaf, que se tornou um carro mais acessível, usa essa mesma plataforma, então ele tem uma proposta que pode casar melhor olhando para o futuro. E além disso, a Nissan também trabalha em outra frente com os modelos desenvolvidos na China, né? Ali tem uma plataforma com novos SUVs elétricos, inclusive alguns aí, 2 deles já são cotados aí para vir no nosso mercado mais adiante, mas por enquanto ainda nada é oficial. Mas e aí, o que você achou? A Nissan errou em não ter trazido o Nissan Ariya ali no momento do auge dele, logo após o lançamento? Seria uma boa estratégia trazer esse SUV aqui para o nosso mercado? Ou não, ela agiu corretamente, olhando para a questão de posicionamento, de preço, o fato dele ser muito mais caro, né, do que a faixa de preço do Nissan Leaf, por exemplo? E aí, diz o que você achou, comenta, compartilha, curte aí o nosso vídeo e continua acompanhando os nossos conteúdos no Motor 1 e no Inside EVs. Valeu!